Olá pessoal, hoje vamos falar sobre semelhanças de figuras planas. Então vamos ver aqui. Expectativa de aprendizagem sobre o tema de semelhança entre figuras planas. O que é que a gente vai procurar entender no final? Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas a partir da igualdade das medidas dos ângulos e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes. Então a gente vai ver que figuras semelhantes são aquelas que a gente diz que são figuras parecidas. E para que elas sejam semelhantes, a gente vai ver que ela precisa ter os mesmos ângulos e que os lados das duas figuras sejam sempre proporcionais, ou seja, tenha sempre a mesma proporção. Então, para a gente entender, vejamos, o que vem a ser figuras semelhantes? São aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes, ou seja, iguais, e lados correspondentes proporcionais. A gente vai ver daqui a pouco, vamos entender o que ele quer dizer com esses lados proporcionais. Essa proporção entre os lados e a semelhança entre as figuras garantem também a existência de uma propriedade envolvendo suas áreas. A gente não vai tocar nesse ponto das áreas não, mas a gente vai entender o que ele quer dizer com proporção entre os lados e a semelhança entre as figuras. Isso a gente vai entender. Veja aqui o exemplo. Aqui a gente tem um hexágono, que é uma figura de 6 lados, não é? Temos um hexágono maior e temos um hexágono menor. Esses dois hexágonos, eles são hexágonos regulares, porque você pode ter uma figura de 6 lados, que é um hexágono, e ele não ser necessariamente regular. O que a gente quer dizer com uma figura regular? É aquela que tem os seus lados de mesmo tamanho. Os seus lados possuem mesma medida. Portanto, a gente diz que a figura é uma figura plana regular. E, pelo fato de ter a mesma medida, os seus lados terem a mesma medida, essa figura plana terá também todos os ângulos iguais. Os ângulos internos serão exatamente iguais. Então, o que é que a gente observa aqui, nesses dois hexágonos? Primeiro, que eles têm, cada um tem a mesma medida dos lados e que os seus lados eles são proporcionais. Ou seja, a gente verifica o seguinte, o hexágono menor, a gente colocou um exemplo aqui de que os lados do hexágono menor seja de 1 centímetro, todos eles, cada um deles valha 1 centímetro. E observamos aqui que o hexágono maior, todos os seus lados, eles possuem 2 centímetros. Então, qual é a proporção que a gente tem? É que para cada 1 centímetro do hexágono menor, o hexágono maior tem o dobro da medida. Então, a proporcionalidade é a cada 1 centímetro do menor, serão 2 centímetros do maior. Então, isso a gente diz que eles são figuras semelhantes, tá? Vamos ver aqui mais uma situação. Veja aqui, um quadrilátero que não é um trapézio, tá? A figura do trapézio, ela tem que ter 2 lados paralelos, né? Iguaizinhos assim, ó. Seria um horizontal aqui e o outro aqui também horizontal. Aí seria um trapézio. Mas do jeito que está, a gente não reconhece ela como uma figura, como sendo um quadrado, um retângulo, nada disso. Isso é um quadrilátero que tem 4 lados, uma figura que tem 4 lados e não representa nenhuma das figuras planas conhecidas, né? Muito bem. A gente observa aqui que essas duas figuras, a pequena, o quadrilátero menor e o maior, eles estão na mesma posição com os mesmos ângulos, não é? Então, ó, aqui um ângulo de 90 graus, aqui também na mesma posição, um ângulo de 90 graus. Aqui os ângulos internos, eles são todos iguais, né?
o ângulo interno aqui do menor, vamos botar aqui nesse ponto B, é igual ao ângulo interno desse ponto B'. O ângulo interno aqui em C é igual ao ângulo interno em C'. Em A é o mesmo ângulo de A'. E no ponto D, no vértice D, a gente tem o mesmo ângulo em D'. Portanto, são figuras proporcionais, são figuras semelhantes. E como é que a gente pode fazer essa proporção? A gente vai fazer assim, ó. Eu posso começar da figura maior ou da figura menor. Fique bem à vontade. Aqui, só como exemplo, a gente fez o seguinte. Deixa eu vir para cá. Vamos ver aqui. Vê. O lado menor dessa figura, que é o lado AB, está para o lado maior, da figura maior, esse lado A'B'. Então, eu tenho que fazer a proporção assim, ó. O mesmo lado, a mesma posição, a gente vai fazer assim, ó. AB está para A'B'. Quando a gente fala AB está para A'B', quer dizer que é uma razão, é uma fração que a gente está fazendo, tá? Então, esse lado AB está para o lado A'B', então a gente bota essa fração aqui, ó, AB dividido por A'B'. Assim como quer dizer sinal de igual. Assim como esse lado BC, ó, tem que estar para B', C'. Então, repetindo, esse lado AB está para a linha B', assim como esse lado BC está para esse lado B', C'. Então, é outra divisão, né? AB está para a linha B', é uma divisão, assim como BC está para B', C', que é uma outra divisão. Quando a gente tem duas frações e o sinal de igualdade no meio, isso aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó. Veja só. Aqui eu tenho AB dividido por A'B', igual a BC sobre B', C'. Cada fração a gente chama de razão. Cada fração é uma razão. Quando eu tenho uma igualdade, olha o sinal aqui de igual. Quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, ou seja, uma igualdade entre duas razões, tudo isso aqui vira uma proporção, tá bom? Então, a igualdade entre duas frações, a gente pode chamar de proporção. E aí a gente pode continuar, assim como o lado CD está para C', D', assim como CD está para C', D'. E assim como DA está para D', A'. Ok? Então, essa é a proporção que a gente tem entre esses lados. Vamos considerar, veja, eu coloquei uns valores aqui, ó. Coloquei esses valores aqui. Que essa figura pequena aqui, esse quadrilátero, os seus lados tenham essas medidas. AB vale 1 centímetro, BC também vale 1 centímetro, CD 3 centímetros e DA também 3 centímetros. E coloquei uma situação em que os lados do quadrilátero maior tenham essas respectivas medidas. A linha B', 2 centímetros, B', C' também 2, C', D', 6 centímetros e D', A' também 6 centímetros. Então, como é que a gente iria fazer essa proporcionalidade aqui? Veja só, vamos botar os valores. Quanto vale AB? 1 centímetro. Vamos botar aqui 1 dividido por a linha B', que vale 2. Então, olha como é que iria ficar a situação. AB, 1 centímetro, dividido por a linha B', 2 centímetros, igual BC, quem é BC? 1 centímetro também, dividido por B', C', que é 2 centímetros. Igual a CD, olha aqui, ó, CD, 3 centímetros, dividido por C', D', 6 centímetros. Assim como DA, que a gente colocou como sendo 3 centímetros, está para D', A', que são 6 centímetros. Se a gente observar, veja que essa razão ela é igual a outra razão. Isso é o que a gente chama de proporcionalidade. Se eu pegar aqui 3 dividido por 6, já não é igual a 1 meio. Escrito dessa forma, 3 sobre 6. Mas se você simplificar, 3 dividido por 3 dá 1.
6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, simplificando essas duas frações, a gente vê que todas elas são exatamente igual ao meio. Ou seja, é a proporcionalidade. A cada 1 centímetro do menor, melhor dizendo, vou repetir, a cada 1 centímetro do menor, o maior tem 2 centímetros. Então, se aqui eu tenho 3 centímetros, aqui eu vou ter o dobro, 6 centímetros. Se eu tenho 1 centímetro aqui, aqui eu vou ter o dobro. Então, essa é a proporcionalidade. A cada 1 centímetro do menor, o maior vai ter 2 centímetros, ok? Um outro exemplo aqui. Veja que a gente tem dois triângulos com os mesmos ângulos internos, está vendo? Mesma figurinha aqui, ó, os ângulos internos. Só que um é maior e o outro é menor. E como é que eu posso fazer a proporcionalidade entre essas duas figuras? Pelos lados, olha aqui, o lado AB dividido por DE. Na mesma posição, ó, AB dividido por DE. Igual a BC dividido por EF. Igual a CA dividido por FD. Então, fazendo a proporcionalidade com os seus lados, a gente vai verificar que está tudo bonitinho. Esses dois triângulos são dois triângulos semelhantes. Vejamos. O lado AB, 4 centímetros, dividido por DE, 2 centímetros, igual a BC, que é 8, dividido por EF, que é 4, igual a CA, que é 6, dividido por FD, que é 3. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Quanto é 8 dividido por 4? 2. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Então, se a proporcionalidade, essa razão aqui entre eles, entre os lados, forem sempre a mesma, os dois triângulos são semelhantes. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer alguns exemplos utilizando o que a gente aprendeu agora dessa proporcionalidade. Para que a gente quer essa proporcionalidade? Vejamos então o primeiro exemplo. Qual o valor de x no triângulo maior a seguir? Então, observe. A gente tem dois triângulos, um menor e um maior. Observem que os seus ângulos são iguais. Olha aqui, ó, 56 e 56. Esse ângulo que a gente mostra aqui com um quadradinho é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Portanto, se eu tenho dois ângulos iguais, obviamente que o terceiro também vai ser igual. Daí eu já digo logo que esses triângulos são semelhantes. Agora, eu vou usar aquela regra que a gente fez da proporção, que a gente acabou de aprender, para poder descobrir o valor de x. Você pode começar do maior dividido pelo menor, ou do menor dividido pelo maior. Isso é uma questão sua. Então, vejamos. Olha aqui a proporção. Esse lado maior, x, está para o lado menor, 30. Então, a gente vai para o maior de novo. Assim como esse lado maior, 36, está para esse lado maior, 18. Não precisa mais escrever AB, a linha B, nada disso. Já faz direto. O lado aqui, ó, inclinado, x, está para o lado inclinado do menor, que é 30, assim como 36, que é a base do maior, está para 18, que é a base do menor. Agora, meu amigo, é muito fácil fazer essas contas. Quanto é 36 dividido por 18? 2. Aí agora esse 30 vai passar multiplicando para lá. Quanto é que vai dar 30 vezes 2? 60 centímetros. Acabou a questão. Vê que moleza? Tranquila a questão, ok? Então, repetindo, o lado maior, x, está para o lado menor, 30, assim como esse lado da base aqui do maior, que é 36, está para a base do menor, que é 18. 36 dividido por 18 dá 2, o 30 passa multiplicando, 30 vezes 2, 60. Perfeito, primeira questão. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui. Ó, essa questão é legal, hein? A questão da Universidade Estadual de São Paulo. Vamos lá. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Parou. Ó, aqui ele está mostrando na figura. Ó, olha o sol. O raio solar vem por aqui, bate nessa parte do prédio, ó, e chega aqui na calçada. Isso aqui é a sombra do prédio que ele diz que vale 15 metros. Ó, 15. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio,
a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Então, ó, do lado do prédio tem um poste, olha aqui, ó. E ele diz que a altura do poste é 5 metros. E que nesse mesmo instante, a sombra do poste é 3 metros. Bom, aí ele pergunta aí, ó. A altura do prédio vale quanto? Ele quer saber isso aqui, ó. Essa altura aqui. Observe que como é o sol que está iluminando aqui, tanto o prédio como o poste, os raios solares chegam paralelos. Isso quer dizer que se eu tenho o prédio na vertical, o poste na vertical, e os raios solares chegando paralelos, esses dois triângulos, com certeza, são triângulos semelhantes, tá? Possuem ângulos exatamente iguais. E agora a gente vai para a regra da proporção. Eu posso fazer a altura do prédio, olha aqui, ó, a altura do prédio está para a altura do poste, assim como essa base do prédio está para a base do poste, desse triângulo. A gente está falando desse triângulo, né? Então, essa altura vertical aqui está para essa altura do poste, assim como esse lado horizontal está para esse lado horizontal. Vamos lá. Aumentamos a figura, né? Beleza? Então, ó, vamos lá fazer a proporção. A altura do prédio, que é isso aqui, está para a altura do poste. Ó. H, a altura do poste, desculpe, a altura do prédio está para a altura do poste, que é 5, assim como a sombra, que é esse lado horizontal do prédio, está para a sombra do poste. Fazer conta de novo. Quanto é 15 dividido por 3? 5. Aí, ó, pega esse 5, passa multiplicando também. Quanto é 5 vezes 5? Isso, 25. 25 metros, tá? A gente não colocou aqui porque aqui a gente não tem unidade, mas ele fala que é tudo em metros. Então aqui, 25 metros é a altura do prédio, ok? Facinho, facinho, né? Vamos para a próxima. Exemplo 3. Ó, que essa questão aqui já é um pouquinho mais complicada. Vê só. Qual é a medida do segmento AB, ó? Esse lado aqui, ó, AB. Para eu descobrir essa medida, eu teria que ter esse lado aqui, ó, para fazer a proporção. Veja que eu tenho os dois lados da base, ó, eu tenho os valores. Mas se eu quero descobrir a B, eu tenho que ter pelo menos esse lado ED desse triângulo maior. A gente já sabe que essas duas figuras são semelhantes, porque possuem ângulos iguais, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, na mesma posição. E ele mostra aqui, ó, que esse ângulo aqui tem 2 tracinhos, e aqui também tem 2 tracinhos. Quando tem a mesma quantidade de tracinhos, é porque eles são ângulos iguais. São ângulos que a gente chama de congruentes. Mesma coisa, são iguais. E aí, primeiro eu tenho que descobrir quanto vale esse lado aqui, ó. É D, certo? Chamei esse lado de Y. Chamei esse lado aqui de Y. E aí, ora, quando eu tenho um triângulo retângulo, por que eu digo que esse triângulo é retângulo? Porque o triângulo que possui um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Portanto, ó, em um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Bom, vamos lá. Um triângulo tem 3 lados. Um triângulo retângulo também tem 3 lados. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, tá vendo o ângulo aqui? Qual é o lado oposto a ele? É o que está de frente para ele, ó. Esse lado aqui é F, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Então, em um triângulo retângulo, todo lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, no caso ED e DF, são chamados de catetos. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, ó, o quadrado da potência 2, da hipotenusa que vale 10, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são os catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente faz essa conta desse jeito. E aí eu vou descobrir y. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Quanto é 8 ao quadrado?
64. E y ao quadrado? A gente não sabe, porque eu não sei qual é o valor de y. A gente vai achar ele. Passa o 64 para a esquerda, fica negativo. 100 menos 64, que dá quanto? 100 menos 64. 36. Então, y ao quadrado é igual a 36. Não achei y ainda. Eu tenho que ir agora extrair a raiz quadrada. Como aqui a potência é 2, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, ó, y é igual a raiz de 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Achou o valor de y. Quando eu acho o valor de y, eu já posso vir para cá para achar o valor do lado AB, que é o que ele está pedindo. Ó. Qual o valor do lado AB? Aí a gente chama esse lado de x. Agora eu posso fazer já a regra de proporção. Olha aqui. Esse lado AB está para y, ó, x, que é o valor de AB, está para esse lado que é y, assim como esse que é 4 está para esse lado que é 8, aqui. Então, ó, a gente já descobriu o valor de y e a gente já fez essa proporção. Agora é só colocar o valor de y, que a gente achou igual a 6, e terminar a questão, ó. Fica x sobre 6 igual a 4 sobre 8. Esse 6 vai passar multiplicando lá o 4, ó, ele passa para cima multiplicando. Então vai ficar 6 vezes 4 dividido por 8. Quanto é 6 vezes 4 ou 4 vezes 6 dá no mesmo? Quanto é 4 vezes 6? 24 dividido por 8, x igual a 3. Ok? Então é uma questão bem interessante aí também. Vamos lá para a nossa última questão de hoje. Danou-se só pelo texto, já lascou tudo. Vamos lá. Universidade do Rio de Janeiro. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. Está aqui, ó, o objeto, ó, que está a uma altura de 50 metros, um objeto que ficou parado aqui no ar. Um helicóptero do Exército, está aqui em cima, situado aproximadamente 30 metros acima do objeto. Então, ó, veja aqui a figura. Ó. O helicóptero está a 30 metros de altura do objeto. Iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente quanto? A gente colocou aqui, ó, conforme mostra a figura anterior, porque a figura estava no meio do texto, tá? Mas não tem problema. Ele quer saber qual é o raio desse disco aqui. Muito bem. Vamos aqui agora. Deixa eu passar para o outro lado aqui para vocês entenderem legal. Olhe para essa figura e observem que aqui a gente tem dois triângulos. Vocês estão vendo dois triângulos aqui? Eu estou. Vocês estão vendo? Observe. Eu tenho o triângulo menor aqui, ó. Olha o triângulozinho menor aqui, ó. Tá vendo, ó? Que passa pelo disco. Olha o triângulo dele. Qual é a altura desse triângulo? 30 metros, ó. 30 metros. E qual é o outro triângulo? É o maior. Vem aqui do helicóptero, chega aqui no chão, ó. Olha o maior aqui, tá vendo? Então eu tenho dois triângulos semelhantes. Tá bom? Vejamos então como resolver isso. Aqui a figura. Vou chamar tudo isso aqui, essa linha toda, ó, que é a base do triângulo menor. Ó, o triângulo menor, estou repetindo, ó, aqui, ó, triângulo menor. Isso aqui é a base do triângulo menor. Chamei de x. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. A base do triângulo menor, x, está para a base do triângulo maior, que é 16. Assim como a altura do menor, que é 30, está para a altura do maior. Quanto vale a altura do maior? É tudo isso aqui, ó. A altura do maior é tudo isso aqui, ó. Quanto vale? 80, porque é 30 mais 50. Então a gente aí praticamente acabou a questão agora. O lado horizontal do menor está para o lado horizontal do maior, que é a base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor, 30, está para a altura do maior, que é tudo isso aqui, ó, 80. Pode cortar o zero,
tá? E esse 16 passa multiplicando. Vai ficar x sobre 16 igual a 3 sobre 8. Daí, ó, o 16 passa multiplicando lá para cima. 3 vezes 16 dividido por 8. Quanto é 3 vezes 16? 48. Dividido por 8, 6 metros. Agora tem um detalhe. Não achamos o que ele pediu. O que ele pediu foi o raio. X é o diâmetro desse disco. Por quê? Porque é a reta que passa pelo centro do disco e que vai da superfície, da circunferência, até a superfície do outro lado. Então, isso aqui é o diâmetro. Então, x é igual ao diâmetro, d de diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é só botar o valor de x aqui, que é 6, igual a 2 vezes o raio. Se 6 é igual a 2r, óbvio que 2r também é igual a 6. E aí, passo 2 dividindo, 6 dividido por 2, que é igual a 3 metros. Ok, pessoal? Então, por hoje, a gente encerra aqui e espero que vocês tenham aprendido essa questão de semelhanças de figuras planas, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima.